O estelionato sentimental no caso Brad Pitt. A cena parece inacreditável, né? Uma mulher de 54 anos, num aeroporto pequeno lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Ela estava lá esperando a chegada de ninguém menos que o Brad Pitt. É, parece piada. Exato. Ela estava convencida de que eles tinham um relacionamento online e que ele vinha para se casar com ela. Claro que a história explodiu, virou meme, todo mundo rindo. Mas o material que a gente analisou hoje convida a gente a fazer o contrário. A olhar para isso não como piada, mas como um sintoma de algo, nossa, muito maior. Exatamente. Rir é o caminho mais curto, né? Mas desvia do que realmente importa, que é a dor por trás de uma situação como essa. E todo o material que a gente leu aponta para uma pergunta bem desconfortável, na verdade. Qual? O que é que precisa faltar dentro de alguém, sabe? Que vazio precisa existir para que uma fantasia se torne um lugar mais habitável do que a própria realidade? Essa pergunta é o centro de tudo, né? Então, o nosso objetivo aqui é ir muito além do golpe financeiro, do deepfake, é tentar entender o que se passa na mente de alguém que chega a esse ponto, mergulhar nesse fenômeno que estão chamando de estelionato sentimental. E o primeiro passo, que as análises deixam bem claro, é parar de olhar para o dinheiro. O prejuízo financeiro, olha, ele é o sintoma, não é a doença. O golpe real, o que machuca de verdade, é o afetivo. Tem uma frase num dos textos que, nossa, resolve isso de um jeito brilhante. Antes da transferência bancária, há a transferência libidinal. Antes do prejuízo econômico, há o investimento psíquico. Nossa, que frase forte! Transferência libidinal quer dizer, antes de entregar o dinheiro, a pessoa já entregou a alma, a esperança. É isso. Exatamente isso. O golpista primeiro conquista o emocional. Mas o mais assustador é que ele não cria o vazio na vítima. Ele tem um faro, sabe? Uma precisão quase cirúrgica para identificar quem já se sente invisível. Entendi. A vítima, nesse caso, ela não estava buscando o Brad Pitt de Hollywood, o ator de carne e osso. Ela buscava o que ele simboliza. Que seria o quê? O prêmio máximo, o reconhecimento definitivo. A ideia de ser a escolhida por alguém que poderia ter qualquer pessoa no mundo. É a busca por um amor de conto de fadas, uma promessa de salvação. E essa promessa é tão poderosa que parece que desliga o disjuntor do senso crítico, né? Lembro que um dos artigos recuperava uma ideia do Freud de que a paixão tem essa capacidade de suspender o nosso contato com a realidade. A gente foca só no prazer. Exato. Mas normalmente isso é temporário. Faz parte do processo. É saudável. O problema é quando a pessoa já vive num deserto afetivo, numa carência crônica. Aí essa suspensão da realidade deixa de ser um evento e vira o modo de vida dela. A fantasia vira o sistema operacional. Perfeito. A fantasia deixa de ser um refúgio e vira a moradia principal. Porque a realidade é sentida como algo insuportavelmente vazio. Então não é mais um filme que ela assiste para se sentir melhor. Virou a casa onde ela de fato mora. É isso. Exatamente essa imagem. A fantasia é vital para todos nós, mas se torna um problema grave quando substitui a realidade. E no caso de Erechim, vários pontos mostram que essa linha foi cruzada há muito tempo. Sério? Ótima pergunta. O primeiro sinal é o planejamento concreto. Não era só sonhar com o casamento, era planejar a festa, a mudança. A fantasia estava vazando para o mundo real. Uhum. O segundo, a negação. Qualquer pessoa de fora veria dezenas de sinais de alerta, mas a vítima os ignora. Porque confrontar isso significaria o colapso do mundo que a sustenta. E teve a reação dela depois, né? Primeiro, a tentativa de dizer que era só uma brincadeira. Sim, um mecanismo de defesa clássico para tentar salvar o que resta de dignidade. Mas o que é mais revelador e mais triste é o que vem depois. O colapso total. Uhum. A frase que ela teria dito, "Minha vida acabou". Isso não é drama, é um diagnóstico. É uma frase que gela a gente, porque mostra que não era um caso com o Brad Pitt, era a vida dela, a identidade dela, estava toda amarrada naquilo. Exatamente, e aqui entra um conceito da psicanálise que uma das fontes explora, de um autor chamado Winnicott, que é a ideia do falso self. O que seria isso? São pessoas que, por falhas no apoio emocional na vida, constroem uma casca de normalidade. Por fora, a vida parece ok, mas por dentro existe um sentimento profundo de vazio.
de não ser real. Essas pessoas são presas perfeitas, porque qualquer promessa de preencher esse buraco provoca um investimento total, sem reservas. É um tudo ou nada pela própria alma. É impressionante como a psicologia explica a vontade de acreditar. Mas fico pensando na parte mais mecânica. Como o nosso cérebro, que é uma máquina de detectar perigo, simplesmente desliga a esse ponto. Não é falta de inteligência, obviamente. É de forma alguma, e a neurociência afetiva nos dá uma visão fascinante disso. A carência afetiva prolongada altera os circuitos de recompensa do cérebro. Pensa assim, cada mensagem de amor, cada "você é a única pra mim", funciona como uma injeção de dopamina e oxitocina. Que são os neurotransmissores do prazer, da conexão. É quase como uma droga, então. É um coquetel potentíssimo. E aqui está o pulo do gato neurológico. Enquanto o sistema de recompensa está em festa, inundado por essas substâncias, a atividade de outra área, o córtex pré-frontal, é drasticamente reduzida. E o córtex pré-frontal é o nosso adulto na sala, né? A parte do pensamento crítico, da avaliação de riscos. Exatamente. Então, não é que a pessoa esquece de pensar. O cérebro dela está literalmente operando em outro modo. O sistema emocional está gritando tão alto que a voz da razão vira um sussurro. A prioridade é manter aquela fonte de bem-estar químico a qualquer custo. E aí a tecnologia moderna entra como um catalisador brutal, né? O uso de deepfakes com o rosto e a voz cria uma camada de realismo que é quase impossível de combater. Perfeito. A tecnologia explora uma falha no nosso sistema. Nosso cérebro evoluiu para confiar nos nossos sentidos. Se você via e ouvia alguém, era real. Ponto. Hoje essa premissa não vale mais. O golpe usa uma confiança que ficou obsoleta. O que me leva a outro ponto muito doloroso que o material aborda: a reação da sociedade. A dor dessa mulher virou piada. Existe essa crença de que uma pessoa de 54 anos deveria saber, não deveria cair numa dessas. Esse julgamento é muito cruel, porque parte de uma premissa falsa, a de que idade cronológica significa maturidade emocional. Uma pessoa pode ter 54 anos e carregar feridas de invisibilidade da infância que nunca cicatrizaram. Rir disso é rir da vulnerabilidade mais profunda do outro. E por que a gente faz isso? Porque a reação coletiva é o escárnio e não a compaixão. Uma das análises sugere algo interessante. O humor, nesses casos, pode ser uma defesa coletiva. A gente ri para se distanciar, para se convencer de que isso jamais aconteceria comigo. É uma forma de negar a própria vulnerabilidade. Exatamente. Porque admitir que essa mesma fome de afeto existe dentro de nós seria assustador. E a vergonha que a vítima sente depois. Não é só por ter sido enganada financeiramente, né? É algo muito mais existencial. Sim, a vergonha financeira é a ponta do iceberg. A vergonha devastadora que leva a pessoa a dizer "minha vida acabou" vem da perda da ilusão. A ilusão não era um acessório, era a viga mestra que sustentava a identidade dela. Quando essa viga cai, tudo desaba. E a exposição pública, os memes, as notícias, vira uma segunda violência. Uma violência terrível porque destrói o último refúgio que a pessoa poderia ter, o segredo. A exposição pública arranca isso, deixa a pessoa nua diante do próprio vazio. Então, o que parece um caso bizarro se conecta com muitas outras situações que a gente vê por aí. As raízes são as mesmas. Sem dúvida. Se a gente amplia o foco, percebe que o mesmo motor psíquico, essa carência, está por trás de muita coisa. É o que faz alguém ficar num relacionamento abusivo se agarrando a migalhas de afeto. É o que leva multidões a seguirem líderes messiânicos que oferecem um sentimento de pertencimento. Em todos esses cenários, a busca não é pela verdade, mas pelo acolhimento, pela sensação de ser visto. Exato. Uma das análises usa uma analogia perfeita para isso. Quando alguém nunca experimentou um afeto suficientemente bom, qualquer migalha se apresenta como banquete. A pessoa não está avaliando fatos. Ela está buscando alívio,
para uma dor existencial. Certo. Vamos amarrar isso tudo. A gente começou com uma cena surreal num aeroporto e isso nos levou para uma discussão muito mais profunda. O caso de Erechim não é uma anedota para virar meme. É um sintoma social de solidão. A gente passou pela psicanálise, pela neurociência, pelo julgamento social. E a conclusão inevitável é que a tecnologia, a IA, os deepfakes, não são a causa do problema, são um acelerador. Potencializa uma vulnerabilidade que é profundamente humana. O golpe é novo, a fome que ele explora é ancestral. Isso deixa um alerta que é impossível de ignorar, né? Um alerta enorme, porque esse caso expõe uma falha na nossa sociedade. De um lado, a gente cria um ambiente que produz indivíduos cada vez mais solitários. Do outro, quando essa fome se manifesta de formas desesperadas, a nossa resposta é o ridículo. Educar sobre golpes digitais é importante, claro, mas é tratar o sintoma. Uma das fontes termina com uma frase que fica ecoando, sabe? Onde o afeto falta, a fantasia governa. Onde a fantasia governa, a realidade perde força. E isso nos deixa com uma última provocação, um pensamento para levar. A pergunta que fica não é só como ensinar as pessoas a não caírem em golpes. A pergunta talvez seja: que tipo de laços, que tipo de reconhecimento e de afeto a gente, como sociedade, está deixando de oferecer uns aos outros a ponto de abrir um espaço tão grande para que a fantasia precise governar, onde o amor genuíno está ausente?